dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de setembro de 2020. E o nosso assunto de hoje é a saturação do povo brasileiro com a tal da pandemia do coronavírus. O que se passa com o povo brasileiro? Todo o poder emana do povo. Essa frase está na moda aí, no movimento conservador, na nova direita brasileira, nas mídias sociais. O pessoal tem recorrido a essa frase. E qual é o seu significado de fundo? Significa dizer que a legitimidade do poder político nas democracias provém da capacidade dos líderes de atuarem em sintonia com a vontade popular. Líderes políticos diferenciados têm essa capacidade intuitiva apurada. Lula tinha essa capacidade, mas Lula é um político do passado, da era analógica. Essa sua capacidade hoje tem pouca ou nenhuma utilidade. Outro político que tem essa capacidade muito apurada é o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro é um político da era digital. Um exemplo dessa capacidade intuitiva do presidente está na aposta que ele fez de que quando a pandemia passasse e a crise econômica sobreviesse, as consequências sobre a economia, a vida das empresas e os empregos seriam muito mais graves do que os danos à saúde da população causados pelo vírus. Bolsonaro, então, fez uma aposta, valorizou sempre, muito mais arriscadamente, perigosamente, menosprezar a pandemia e chamar a atenção das pessoas para os riscos para a economia que o fechamento e as quarentenas provocariam. Governadores e prefeitos com aval do STF fizeram a aposta contrária. Tudo indica que a intuição do presidente estava certa. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse ajuste fino, esse desafio que consiste tentar interpretar o que se passa nos sentimentos do povo. Os políticos, como eu disse, políticos diferenciados, como o presidente Bolsonaro, têm essa capacidade intuitiva. É um dom de Deus. A ciência política se vale de ferramentas. É um grande desafio da análise política fazer esta interpretação utilizando pesquisas. Eu sei que vocês aí, em geral, desacreditam das pesquisas, mas cientistas políticos, quando fazem pesquisas, fazem perguntas abertas e fechadas muito diferentes daquelas que vocês estão acostumados a ver nas pesquisas publicadas nos jornais. Existem também pesquisas qualitativas, nas quais eleitores são reunidos em salas fechadas e estimulados por moderadores a discutirem assuntos políticos, observando vídeos, matérias de jornal, fotografias, sendo estimulados a debater sobre tópicos, e ali se pode observar, porque aquelas pessoas reunidas naquelas salas são uma amostra de como pensam pessoas iguais a elas na população, é possível perceber os sentimentos da população. Mais recentemente, utilizamos também as chamadas métricas digitais. Tudo aquilo que você faz aí nas suas mídias sociais, curtir, comentar, compartilhar, positivar, negativar, deixa rastros. E esses rastros podem ser capturados por ferramentas, por softwares poderosos que geram análises de dados que nos permitem interpretar o sentimento da população. Hoje, inclusive, são ferramentas mais interessantes, mais precisas do que as próprias pesquisas para antecipar resultados, razão pela qual era possível perceber que o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, por exemplo, venceriam as eleições, apesar de a imprensa estar publicando pesquisas que favoreciam os seus adversários. Mas o cientista político também não escapa de usar a intuição. Essas ferramentas nem sempre estão ao alcance da nossa mão. Quem assistiu o meu vídeo de ontem aqui sobre a questão do PSOL e do PT não deve ter esquecido que eu falei que a experiência da população brasileira de decepção com o PT foi uma experiência traumática que deixa marcas profundas e torna muito difícil a volta do PT ao poder
no curto prazo. Notem bem, é uma decepção com o PT. O povo brasileiro está longe de compreender o quão nefasto é o socialismo e outros líderes de esquerda podem ocupar o lugar do PT na liderança do quadrante esquerdo da política brasileira. Mas a decepção com o PT é um sentimento perceptível na maneira como a população brasileira reage ao PT nas eleições, nas pesquisas e na inviabilização do crescimento de lideranças políticas na eleição municipal e nas eleições passadas. Chegamos aonde eu queria. Qual é o sentimento dominante na população brasileira hoje? Eu diria que saturou. Ninguém aguenta mais o assunto pandemia. Não significa que algumas pessoas não vão sair de máscara, não vão usar álcool gel, tomar certos cuidados de afastamento social em locais de aglomeração, em filas, mas as imagens do noticiário nas praias do Brasil, nos bares, nas ruas, é de absoluta normalidade. Eu assisti na televisão esse fim de semana, num bar em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, uma matéria na qual a fiscalização da prefeitura e a guarda municipal apareceram num bar em que as pessoas estavam absolutamente aglomeradas, sem máscara, sem álcool gel, nem aí para tal da pandemia, e tentaram intimidar o público, que botou a guarda municipal e os fiscais para correr, literalmente botaram para correr. Para mim, este episódio é um indicador relevante, em conjunto com a lotação das praias, dos bares, dos restaurantes, do movimento praticamente normal nas ruas aqui de São Paulo, das grandes cidades do país, revela que se o noticiário continuar enchendo o saco das pessoas com esse assunto, as pessoas vão desligar a TV ou mudar de canal. E se os políticos, prefeitos e governadores insistirem em esticar este assunto, tentando prolongar medidas de contenção da circulação da população e de reabertura da economia em nome da preocupação com a saúde das pessoas, tomem cuidado. A saúde de cada um é responsabilidade de cada um de nós. Todos nós sabemos o que temos que fazer para nos proteger dessa doença e não aguentamos mais vocês. O recado está dado. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no meu canal, aperta o sininho para o YouTube lembrar você que tem vídeo novo. Não se esqueça, todo dia cedinho, pela manhã, eu publico um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo.